Eu quero ir diretamente para o texto e eu queria ler com vocês Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. Você pode acompanhar, seja no telão ou ler na sua Bíblia. Lucas 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, nós temos aqui um encontro inusitado entre Jesus, que a própria Escritura chama de o caminho, e 10 leprosos que andavam absolutamente perdidos, sem nenhuma direção. De um lado, o autor da vida; de outro lado, 10 moribundos caminhando para a morte, porque eram leprosos, uma doença sem cura. De um lado, aquele que sabia exatamente para onde ia. A Bíblia diz que ele estava indo em direção a Jerusalém e decidiu passar pela Samaria. Para vocês terem uma ideia, a Galileia fica ao norte, a Judéia fica ao sul, onde está Jerusalém, e a Samaria fica ao meio. Mas 99% dos judeus se desviavam da Samaria, porque havia muita rixa entre judeus e samaritanos. Jesus propositadamente passou pela Samaria. Então, de um lado, aquele que sabia onde andava, para onde ia, e alguém que nunca deu um passo em falso, sempre andou segundo o seu propósito. De outro lado, pessoas andando absolutamente perdidas, simplesmente contando o tempo para a morte. Mas eles então ficaram sabendo que eles tinham uma grande oportunidade. Jesus estava passando pela Samaria. E eles então correram até onde eles estavam, mudaram a direção, que eles estavam perdidos, procurando quem pudesse dar uma comida, quem pudesse de alguma maneira ajudá-los no seu caminho de morte. Eles viram ali uma oportunidade, desviaram o seu caminho errado e foram até Jesus. Acontece que eles não podiam se aproximar de Jesus, porque pela lei eles não podiam se aproximar de ninguém, porque a lepra era uma doença mortal. Então, quando eles viram Jesus ao longe, eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus os viu e disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Porque naquele tempo era o sacerdote quem examinava alguém para descobrir se estava com lepra ou se havia sido curado de lepra. E eles então obedeceram a palavra e caminharam em direção aos sacerdotes. Acontece que no meio do caminho, os 10 foram curados. Diga assim: os 10 foram curados. 10 entre 10 leprosos foram curados. E foram se apresentar aos sacerdotes, porque não é que eles simplesmente receberiam a cura, mas sobretudo eles seriam reintegrados à sociedade.
Poderiam voltar, por exemplo, a receber os convites de aniversário, de casamento, poderiam conviver em família. Mas dos 10 que foram até os sacerdotes mostrar a sua cura, somente um voltou para Jesus. E quando ele volta, Jesus faz uma exclamação: onde é que estão os outros 9? Somente este estrangeiro, porque a Bíblia faz questão de mencionar que ele era samaritano. Onde estão os demais? Mas para este que voltou, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Querido, essa história está eivada de ensinamentos e de entendimento espiritual e profético que vai certamente trazer direção e norte para a tua vida, você que veio aqui hoje. E é por isso que uma história tão emblemática na Bíblia, eu quis chamá-la de o caminho para a completude, ou o caminho para a inteireza. E eu quero dizer para vocês que este caminho, ele pode ser trilhado por cada um de nós, e eu o dividi em 5 trechos. E todos nós, de alguma maneira, vamos nos encontrar nesse caminho. Quantos aqui estão dispostos a trilhar estes 5 trechos em direção à inteireza e à completude? Amém? O primeiro trecho da caminhada é o caminho do pecado e da lepra. Eu não sei se você sabe, mas a lepra na Bíblia é a principal metáfora para o pecado. A Bíblia chama o leproso de impuro, mais do que de doente. Por quê? Porque de fato a lepra, ela tem um paralelo perfeito com o pecado. E o texto, no capítulo 17, versos 11 a 14, diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, verso 12: há caminho para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E aqui nós podemos fazer um paralelo perfeito entre a lepra e o pecado, que é esse estágio do caminho em que todos nós, antes de Jesus, andávamos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de Cristo, todos nós éramos como leprosos espiritualmente. O primeiro paralelo entre a lepra e o pecado é que a lepra é uma doença mortal, como também o pecado. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A lepra é uma infecção mortal, que vai avançando, dominando os órgãos, o corpo, os tecidos, e o fim de tudo é a morte. Assim como o caminho de um homem que não tem a Cristo é um caminho de morte. O segundo paralelo entre a lepra e o pecado é que a lepra tira a sensibilidade. Você já ouviu falar sobre isso, né? Mas a verdade é que a lepra, ela destrói as terminações nervosas, e o indivíduo leproso, ele começa a perder a sensibilidade nas mãos, nos dedos, e certamente esse indivíduo vai perdendo o toque, o tato e até mesmo o calor. Um dos principais diagnósticos da lepra é tocar numa mancha branca, e se não houver sensibilidade, naquele tempo o indivíduo era considerado um leproso. E eu quero dizer para você também que a Bíblia diz que pessoas que estão contaminadas pela infecção do pecado e não confessam os seus pecados e não buscam a solução que é Cristo, também vão perdendo sensibilidade. Você conhece alguém que começa
muito bem com Deus e de repente começa a perder a sensibilidade da presença de Deus? Já não sentem mais culpa, já não sentem mais alegria da presença de Deus, já não adoram, já não louvam a Deus no momento em que está todo mundo sentindo a presença de Deus. São pessoas que não têm sensibilidade espiritual, porque estão vivendo debaixo desta infecção do pecado. Perdem os sentimentos naturais, perdem a alegria. 1 Timóteo 4, 1-2 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O cautério era uma maneira que se usava na antiguidade para você terminar com uma ferida que poderia gerar infecções. Então eles vinham com ferro quente e colocavam em cima da ferida. Mas aquela área onde havia sido cauterizada perdia completamente a sensibilidade. E a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, espíritos enganadores vão dizer para as pessoas: ah, você está pecando, está sentindo culpa. Não sente não. Não tem problema, Jesus te ama, a graça de Jesus te perdoa. E cada vez mais, porque nos primeiros momentos o indivíduo sente a dor na consciência, sente a acusação de Satanás, mas sente a voz do Espírito Santo dizendo: não é por aí. Mas quando a pessoa começa a perder a sensibilidade e o sentimento de culpa que vem do pecado, é porque ela já está entrando no espírito de apostasia. E a semelhança da lepra, que depois de tirar a sensibilidade, começa a mutilar as pessoas, assim também acontece com o pecado não confessado. Você sabe que um leproso, ele começa a perder a ponta dos dedos, perde o nariz, perde parte da boca e os dentes ficam aparentes. Essa era a aparência de um leproso. Então eles começam a esconder as feridas, a mutilação com panos, mas de longe as pessoas já poderiam notar que aquele indivíduo estava contaminado com a infecção da lepra. E eu quero dizer para você, querido, que o indivíduo que vai perdendo partes do seu corpo, enterrando dedos, enterrando mão, enterrando braços, eles vão cada vez ficando mais distantes daquela imagem que eles receberam de Deus quando nasceram. Uma criança, um bebê lindo, perfeito, com uma pele linda, um adulto muitas vezes exuberante, vai enterrando partes do seu corpo e perdendo cada vez mais a imagem que ele recebeu. E é exatamente isso que o pecado também faz na vida da gente. Quando a gente vai perdendo partes da nossa vida, da nossa consciência, vai perdendo cada vez mais a sensibilidade e vai se tornando cada vez mais distante daquela imagem que Deus nos deu, como diz a palavra no livro de Gênesis. O quarto paralelo entre o pecado e a lepra é que a lepra, assim como o pecado, separa as pessoas da comunidade. Eles eram proibidos de ir ao templo. Não havia mais convites para viver em sociedade, não mais aos aniversários, às festas de casamento, não mais os momentos da família. E a gente percebe claramente que uma pessoa que se está atolada no pecado, ela começa a ter que viver à margem da sociedade, criando narrativas e desculpas para não estar junto, porque ela se sente incomodada de estar entre aqueles que vivem de uma maneira diferente. O diagnóstico daqueles homens era terrível. Vocês vão morrer. Nós vamos morrer. O seu caminho era um caminho de morte. Mas então, eles ouviram falar que a solução estava passando perto de onde eles estavam.
E eu quero dizer para você que talvez você esteja vivendo hoje infectado por alguma área de pecado na sua vida, mas você está aqui hoje e Jesus passou por aqui, está passando por aqui, assim como passou pela Samaria, e vocês podem decidir mudar o destino errante para ir em direção ao Salvador, aquele que pode transformar a sua vida. Quantos podem dizer: eu creio, eu quero, eu vou? Diga: eu creio, eu quero, eu vou me encontrar com Jesus. Amém? Então, queridos, o primeiro trecho desta caminhada é o trecho anterior ao encontro com Jesus. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém aqui que tenha justiça em si mesmo, ou que andava nos caminhos de Deus, se não fosse através do caminho que é Jesus. Mas o segundo trecho que a gente vê aqui é o caminho que leva a Cristo e a sua palavra. Os versos 13 e 14 diz: e eles ficavam de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Queridos, 10 leprosos ouviram falar de Jesus. Eles não podiam se aproximar, mas queriam a cura que Jesus podia dar. Diz assim: eles não podiam se aproximar, mas eles queriam a cura que Jesus tinha para dar. Certamente eles ouviram falar das curas de Jesus, dos milagres de Jesus. Talvez até tivessem ouvido falar que Jesus, ao descer do monte das bem-aventuranças, ele tocou num leproso e fez que aquele homem se tornasse curado e são. Então eles falaram: ele é o médico dos médicos, ele pode me curar, e eu vou, ainda que eu não possa me aproximar dele, eu vou buscar a minha cura. E quando lá chegaram, Jesus ainda de longe deu a ordem para eles, dizendo: vão e apresente-se ao sacerdócio. Diga assim: todos quantos vêm a Jesus vão receber dele uma palavra. E diga: aqueles que obedecem à palavra de Jesus hão de ser curados. Queridos, saiba de uma coisa: até mesmo uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, quando ouve a palavra e decide obedecer, ainda estas pessoas vão ser abençoadas. Isso significa que um casal que não é cristão pode viver um casamento melhor do que um casal cristão, desde que ele obedeça aos princípios da palavra de Deus. Amém ou não? Eu conheço pessoas que vivem melhor no seu casamento e na sua família do que muitos crentes, porque ainda que não tenham tido uma experiência com Jesus, vivem obedecendo a sua palavra. Então deixa eu dizer algo para você aqui hoje. Nós estamos falando de restart. O primeiro restart que a gente tem que ter é voltar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a direção de Jesus para a tua vida. Amém ou não? Glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens obedeceram. E diga assim: 10 leprosos que ouviram a palavra e obedeceram. Diga: 10 curados. E eu quero profetizar na tua vida que toda vez que você escolher obedecer a direção e a palavra de Cristo, Deus vai completar aquilo que Ele declarou e aquilo que Ele deseja na tua vida. Amém ou não? Dá uma salva de palmas para Jesus. Diga: eu creio. Esses leprosos representam aquelas pessoas que querem a bênção de Cristo, porque já ouviram o que Ele faz, talvez já tenham andado com você, já tenham visto a tua vida e a diferença de ser crente e não ser crente. Mas muitas dessas pessoas queiram a bênção, mas não queiram ir até o fim. Recebem a cura, recebem a bênção,
mas não vão até o fim. Você conhece alguém assim? Alguém que crê que Deus pode curar, alguém que te procura num momento financeiro difícil, mas quando recebe a bênção, vai e cumpre o protocolo, mas nunca mais volta. E as desculpas podem ser muitas. Eu não estou preparado. Eu não sou digno de andar com Cristo. Não é assim também. Você não precisa se tornar um crente para poder ser abençoado. Eu posso continuar com a minha vida, eu posso continuar tomando o meu próprio caminho, ainda que este caminho seja um caminho de descaminhos. Agora, pessoas sempre são abençoadas quando obedecem uma ordem de Cristo. Até as pessoas não salvas podem receber uma bênção, uma cura, uma libertação financeira. Mas para se tornar inteiro, diga assim, para se tornar inteiro, é preciso voltar, fazer o caminho do retorno. E esse é o terceiro trecho da nossa caminhada. É o caminho de volta. Lucas 17:15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Diga assim, voltou. Eu amo estudar as línguas originais. Embora esse texto tenha sido escrito em grego, obviamente Jesus não falou com os discípulos nunca na vida em grego. Ele falava em aramaico e a língua das escrituras era o hebraico. Então eu quero citar para vocês aqui o que a palavra voltar no original significa. Diga assim, shuv. Voltar é shuv. Mas só que esta palavra ela tem 3 traduções diferentes. A primeira é voltar. Diga, a primeira é voltar. Diga, a segunda é arrepender-se. E a terceira é de novo. Vamos de novo? Vamos lá? Diga, voltar, se arrepender e de novo. Porque essas 3 traduções estão englobando o sentido do que aquele homem fez em relação a Jesus. O primeiro dos sentidos é voltar. E se você perguntar, porque Techuvá, já ouviu falar de Techuvá? Aquela semana que os judeus, antes do Yom Kippur, fazem de arrependimento. E se você perguntar para um rabino, voltar para onde? Eles dizem, voltar para o caminho. Agora eu pergunto, quem é o caminho? Quem é o caminho? Quem é o caminho? Para onde aquele leproso foi? Para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer para você, você que veio para esta conferência, eu quero dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade de voltar para Jesus. Porque quando a gente se converte, a gente ama a Deus, a gente crê em tudo, a gente sente a presença em tudo, mas de repente vem aqueles enviados de Satanás e começam a dizer, não é bem assim. Você está muito fanático, e as pessoas começam então a relativizar a Bíblia e acreditar que existem outros caminhos que são melhores do que o caminho da palavra. E Deus está te dizendo, o caminho da inteireza passa pelo caminho de voltar para o caminho, e o caminho é Jesus. Amém? Mas o segundo significado é arrependimento. E o texto diz que ele, vendo que fora curado, ele voltou. Então aqui, nós vemos claramente que ele teve entendimento. Eu era leproso, não havia esperança, ninguém podia fazer nada por mim. Foi ele que fez, eu já me apresentei ao sacerdote, mas eu não vou ficar aqui, eu vou voltar até ele. Então eu quero dizer para você, Deus está te chamando nessa conferência para voltar ao primeiro amor. Deus está te chamando nessa conferência para voltar para a palavra, a voltar a ter fervor. Jesus disse para a igreja em Éfeso, vocês fizeram tudo direito, mas eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta às primeiras obras, senão eu retirarei de vós no meu candeeiro.
Então, queridos, a igreja precisa voltar para o Cristo, voltar para a palavra, porque somente lá nós temos segurança de que vamos ter os nossos vazios completados, os nossos descaminhos no caminho reto e seguro, porque só Jesus é a origem e o destino e o meio. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, diga eu creio. Mas quando eu olho para essa história, eu descubro que nem todos os abençoados voltam para Cristo quando recebem uma bênção. Deus é tão misericordioso, irmãos. Tem crente que não pode viver abundância. Tem crente que não pode viver a graça e o favor e a misericórdia de Deus. Ele precisa do açoite. Tem crente que quando fica bem, ao invés de voltar, ele se afasta, ele prefere escolher os caminhos do mundo. E Deus, que ama tanto o seu filho, ele permite que esse indivíduo se atole até o fim, para que em algum momento ele reconheça e volte. Não foi exatamente assim o filho pródigo? Depois que ele decidiu se independer do pai, que representa Deus, depois que ele gastou a sua vida dissolutamente, ele chegou a um momento em que ele disse: eu estou comendo aqui as bolotas dos porcos, e na casa do meu pai os servos vivem melhor do que eu. Por isso eu voltarei e direi ao meu pai: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como a um dos seus servos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não permaneça no seu erro, no seu pecado, porque talvez em algum momento Deus vai tocar na sua vida e vai te tratar com açoite, porque Deus açoita o filho que ama. Volte para o Senhor enquanto você pode voltar, sem que venha a disciplina. O texto diz que ele voltou. E na Bíblia, muitos pecadores experimentaram a glória de Deus por decidirem voltar para Deus. Quantos querem voltar para Deus? Mas vocês estão lembrados dos 3 significados? Qual que é o primeiro? Voltar. Qual que é o segundo? Arrependimento. Qual que é o terceiro? De novo. Porque o diabo é sagaz. O diabo ele vem e te acusa, fala: você é um crentezinho, você é um pecador, você está pecando de novo, você está caindo no mesmo erro. Não adianta você voltar porque o Senhor te rejeitou. Mas não se esqueça, a Bíblia diz: de novo. Diga de novo. Diga de novo. De novo o quê? Voltar para o caminho, voltar para Jesus. Diga de novo. Ter consciência, ter arrependimento, ter entendimento, é saber que há possibilidade de voltar para Deus sempre que você quiser. Jesus ensinou para Pedro. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, e 7 vezes já é um número da totalidade. Jesus falou: não, 70 vezes 7. O perdão de Deus está disponível para a tua vida todas quantas forem as vezes que você se arrepender. Agora cabe a você voltar e dizer: Senhor, de novo eu estou de volta. Amém ou não? Glória a Deus. Quantos aqui vão dizer de novo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Então o terceiro trecho desse caminho em direção à Teresa é o trecho em que a gente volta, a gente se arrepende, porque compreende que somos pecadores, mas compreende a graça de Deus, e de novo a gente vem diante dos pés de Jesus. Queridos, não tem nenhum lugar do mundo que é mais prazeroso do que estar aos pés de Jesus. Quando o homem pecou, ele fugiu de Deus, porque ele teve medo. E muitas vezes o diabo faz isso, ele gera temor, ele gera culpa, ele gera o sentimento de que nós não seremos aceitos.
Mas mesmo quando Pedro cometeu o pecado pior da vida dele, Jesus olhou de longe. A Bíblia diz que ao olhar para Jesus, ele se arrependeu. Então quero declarar para você: você é filho, você é amado. Mesmo que você seja o filho pródigo, que esteja atolado no pecado, Ele está te esperando com os braços abertos. De novo, diga de novo: eu volto para os pés do Pai. Amém, igreja? Amém. Existe provisão, existe graça. A Bíblia diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça para encontrar socorro em tempo oportuno. Hoje o Senhor está esperando por pessoas que querem voltar para Ele, voltar para a comunhão que você tinha e perdeu, voltar para a presença, voltar com sentimento de arrependimento. O quarto trecho dessa caminhada é o trecho do caminho da adoração. Os versos 15 e 16 dizem: um dos 10, diga um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Diga: dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eu quero que você entenda uma coisa: a honra maior que você pode dar para Deus é a adoração. Você pode honrar as pessoas, você pode e deve honrar as autoridades, mas existe um nível de honra que você não pode prestar a ninguém, a não ser a Deus, e esta é a adoração. E a palavra adoração no original grego é proskineo, que é se prostrar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O povo de Israel, ele entende esse conceito de só adorar a Deus. O povo de Israel não se prostra diante de ninguém. Vocês se lembram dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do homem mais poderoso da terra, Nabucodonosor, com um decreto de que todos deveriam se prostrar diante da estátua dele? Eles ficaram de pé no meio da multidão, mesmo correndo o risco de ir para a fornalha. E quando o rei os arguiu, certamente o rei tinha preço sobre eles: vocês vão morrer. E eles disseram: quanto a isso nós não vamos discutir, rei. Porque tem uma coisa: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai. Mas mesmo que Ele não quiser livrar, nós não nos prostraremos diante do Senhor, nem da tua estátua. E eles foram jogados na fornalha. O judeu, ele sabe que ele não pode se prostrar diante de ninguém, porque prostrar-se é um sinal de adoração. Um outro judeu, Mordecai, também trouxe um problema gravíssimo para ele e para o seu povo, porque Amã, o amalequita, queria que todos se prostrassem diante dele, e todo mundo protestava. Mas Mordecai: não me prostrarei diante de você. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muito crente se prostrando diante de homens, pagando pau para pessoas. Não pague pau para ninguém. Pode ser o melhor pastor do mundo, é homem igual você, é pecador igual você. Ninguém morreu na cruz por você. Ninguém merece que você se prostre em adoração, somente ao Senhor. Amém? Então hoje está cheio de gente, de artistas, de celebridades na internet, e as pessoas ficam babando o ovo. Isso é adoração, isso é idolatria. Mas tem outro tipo de pessoas que não se prostram diante de ninguém e nem diante de Deus. São arrogantes, eles acham que eles são são brilhantes, são competentes. Olha, aprenda comigo, faça isso. E eu vou dizer uma coisa para você: tanto um quanto o outro está errado. Porque se você tem um pingo de sabedoria, você sabe que o princípio de sabedoria é o temor a Deus. E você teme a Deus no sentido de saber que Ele é extraordinariamente grande e nós não somos nada. Mas aquele homem
aquele estrangeiro, ele se prostrou diante dos pés de Jesus. Quantos aqui estão dispostos a adorar o Senhor hoje e se prostrar diante dos seus pés, dizendo: eu sou pecador e tu és o Santíssimo, em minha morte e em tua vida? Queridos, ali estava havendo um encontro entre dois polos, como um magneto, como o negativo é atraído pelo positivo. De um lado, aquele que tinha a fraqueza e uma infecção de morte. Do outro lado, a usina de força e de vida do universo. E ele se prostrou, porque ele queria receber a vida que havia em Jesus. Na Bíblia também houve uma mulher que roubou a energia de vida de Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela se esgueirou pela multidão e ela tocou nas vestes de Jesus e fez assim, ó. Jesus parou. Alguém me tocou. Como alguém te tocou, Jesus? Tem uma multidão te espremendo. Não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Querido, você está disposto a adorar o Senhor hoje? E tocar na orla da sua veste e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas em Ti a santidade. Senhor, eu estou morrendo, mas em Ti a vida. Eu quero te declarar: o diabo quer te afastar de Cristo. O diabo quer que você compareça diante da sociedade, seja aceito pela sociedade, seja visto como alguém digno de ser aceito, mas ele não quer que você volte para Jesus. Mas aqueles que voltam para Jesus e apresentam a adoração do leproso, esses vão ser curados. Ele não se contentou com a sua cura. Ele não se contentou com a aprovação da sociedade. Ele precisou voltar para Cristo, para adorá-lo. O caminho da adoração é o caminho do testemunho, queridos. O texto diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Diga assim: dando glória a Deus em alta voz. Você fala do Senhor? Você agradece a Deus publicamente por aquilo que Ele tem feito na tua vida? O diabo quer calar a tua voz. Não fica dando testemunho não, crente chato. Vou falar. Quando falaram para os apóstolos: vocês têm que parar de falar. Eles disseram: como nós poderemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido? Quando o povo de Deus abre a boca para dizer o que Deus fez na sua vida, eles adoram a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas o caminho da adoração também é o caminho da exaltação. O versículo 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Diga assim: diante de Jesus, diante da sua glória, eu não posso ficar de pé. Queridos, João, no Apocalipse, ele viu o Senhor. Não como ele se apresentava nos dias em que João era o queridinho dele. Nesta visão ele viu Jesus com cabelo branco como a lã, olhos de fogo, vestes brancas, seus pés eram como bronze polido, e ele temeu, ele caiu de joelhos. E Jesus tocou nele e disse: não temas, sou eu, aquele que estive morto e vivo pelos séculos dos séculos. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda, adore, se expresse, se manifeste, mas se prostre e exalte a Deus. O caminho de ser inteiro é o caminho da prostração. Porque perante o Senhor você não tem que se mostrar, Ele te conhece. Você não tem que parecer, Ele sabe quais são as intenções do teu coração. Você só tem que se prostrar e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és o Rei dos Reis. Esse é o caminho da restauração.
da completude, porque quando você faz isso, você vai descobrir a aceitação de Deus da maneira mais profunda. É lindo isso. É lindo porque quando alguém se arrepende e reconhece quem é o Senhor, sai da presença de Deus com o sentimento de que eu não preciso me esconder, eu não preciso mentir, porque Ele me ama. Diga, Ele me ama. Diga, a despeito de eu ser como um leproso, Ele me ama. Não há melhor sensação no mundo do que a sensação de ser perdoado. Aleluia. Pode se expressar. E eu quero dizer para vocês que os piores pecadores podem prestar a verdadeira adoração. Porque o texto faz questão de mencionar que aquele homem era um samaritano. Querido, para vocês entenderem o que aquilo significava, o povo judeu era um povo muito purista. E desde que os assírios invadiram, no ano 722 a.C., o território de Israel, eles levaram embora as 10 tribos do norte e nunca mais voltaram. Alguns permaneceram lá, mas para que a terra não ficasse vazia, eles trouxeram pagãos de outros lugares para ali. Então os samaritanos, eles eram resultado da mistura, da miscigenação de todos os que sobraram judeus com os estrangeiros pagãos que ficaram ali e por 700 anos foram se misturando. Eles tinham um lugar de adoração diferente. Lembram-se da samaritana? Quando ela perguntou para Jesus, onde é que se adora de verdade? Eles não adoravam em Jerusalém, eles adoravam na Samaria. E Jesus falou, não importa, não é nem Jerusalém, nem na Samaria, porque Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus nunca olhou para o samaritano como alguém digno de ser rejeitado. Quando a Bíblia vai falar de quem é Jesus, o próprio Jesus conta a parábola do bom samaritano. E aquele bom samaritano é o próprio Jesus. Então eu quero dizer para você que entrou aqui, não acredite na narrativa de Satanás, de que se você pecou de novo, não tem volta, não tem perdão. Tem perdão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça e a favor de Deus para a tua vida. O diabo quer que você permaneça longe dele, mas a diferença entre Pedro e Judas é que Judas correu de Jesus e Pedro correu para Jesus. Diga assim de novo, diga arrependimento e digo voltar. A adoração, o caminho da adoração do leproso é o quarto trecho desta caminhada em direção à inteireza, em direção à completude. O último trecho deste caminho é o caminho da completude. Versos 17 a 19 diz, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Querido, esta palavra salvou, no grego, sozo, é mais do que salvar, é curar. Você já leu algum trecho da Bíblia em que Jesus diz, a tua fé te salvou? Em outras versões está, a tua fé te curou. É a mesma palavra. Aquele homem era leproso, talvez até já tivesse perdido parte do seu corpo, mas ele foi feito inteiro. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus disse, vai, você está curado, você está livre, segue o teu caminho no plano que eu tenho para você. Eu quero dizer para você, meu querido, quando você nasceu,
Deus estabeleceu um plano lindo para a sua vida, mas o pecado, Satanás e os seus engendramentos fizeram com que você muitas vezes se desviasse do plano original de Deus. Mas eu quero te dizer que você veio a esta conferência do Restart para entender que Deus ainda tem um plano para você. Ele não desistiu. Você pode ter caído, você pode ter desviado, você pode ter pisado na bola, mas Ele está dizendo: volta, se arrepende e vem para mim, porque eu te amo. Ser curado, seja inteiro, seja completo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Todos nós éramos como leprosos, todos nós pecadores. 100% daqueles leprosos, ao ouvirem a palavra de Jesus, foram curados. Que maravilha que eu e você um dia ouvimos falar de Jesus e começamos a obedecer a sua palavra e a seguir a sua ordem. E se você já seguiu a vontade do Senhor, você sabe que algum tipo de bênção Ele já fez na tua vida. Mas talvez alguns aqui se perderam no caminho e não compreenderam que não haveria cura completa, libertação completa, sem a volta para Jesus. Então eu quero orar por você, para você que está me vendo pela internet e para você que está aqui. Se existe alguém aqui que precisa hoje voltar para Jesus, precisa hoje ir se prostrar diante dos seus pés, eu quero orar por você. E este convite não sou eu quem faz, é o próprio Senhor. Eu quero orar pela tua vida, porque o Senhor está te convidando hoje. Volta, volta, porque eu quero completar a obra que eu comecei. E se você hoje está aqui nesse momento, neste trecho do caminho, levante a tua mão, saia do teu lugar e vem aqui à frente, porque eu vou orar por você, eu vou orar com você, e o Senhor vai completar a obra. Pode sair, vem aqui à frente. Hoje é dia de você voltar para o Senhor. Hoje é dia de você entregar o seu caminho para Ele, entregar as suas dificuldades, a infecção do pecado. Pode ser que seja um problema de alma, não tenha vergonha. Hoje é dia de Deus restaurar a tua vida. Saia do teu lugar, vem em nome de Jesus. Vem agora, pode vir. A igreja ora, aplauda, porque hoje é dia de salvação, mas hoje é dia de restauração. Deus abençoe, Deus abençoe. Venha, venha, não tenha medo. Venha, não perca esta oportunidade. Jesus está passando aqui, e este lugar é a Samaria por onde Ele passou. Venha, venha, hoje é dia de Satanás ser envergonhado. Hoje é dia de Deus completar. Você não precisa ser dentre aqueles 9. Você pode ser aquele 10º que veio até Jesus. Aplauda a igreja. Tem uma luta espiritual nesse momento, mas Deus vai completar essa obra que Ele começou hoje. Senhor, aqui estão os teus filhos. Muitos deles já te conhecem, já tiveram uma experiência contigo, mas hoje eles estão voltando para ti, entregando, Senhor, aquela área da sua vida que ainda precisa de cura e de libertação. Senhor, eu declaro na vida deles que eles serão inteiros e não pela metade. Eu declaro que toda mutilação do diabo vai ser agora restaurada completamente. Ore comigo e diga: Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus pés. Eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando as minhas feridas, porque eu creio que o Senhor me ama, que o Senhor morreu pelos meus pecados, e porque o Senhor tem um plano perfeito para mim. Completa a obra, Senhor, por isso que eu estou aqui hoje, me entregando por inteiro. Aleluia, aleluia. Levante a mão para o céu, diga: eu creio que eu estou recebendo do Senhor
o perdão. Deus está me dizendo que ainda tem gente aqui que está se sentindo culpada e que precisa ser perdoado. Saia do teu lugar e vem aqui agora, não perca essa oportunidade. Aqueles leprosos não perderam, saia do teu lugar, venha para cá. Hoje é dia de Deus começar algo sobrenatural na tua vida. A igreja aplauda o Senhor. Deus está tocando no coração das pessoas e eles estão vindo. É um dia de restart, é um dia de começar algo novo. Aleluia.